A batalha começa. O sábado vive na minha memória como um dia de suspense. Também foi um dia de lassidão, quente e abafado, e disseram-me que o barômetro oscilava rapidamente. Dormi pouco, embora a minha mulher tenha conseguido adormecer, e levantei-me cedo. Fui para o jardim antes do café e pus-me à escuta, mas nada se movia para os lados do baldio, com exceção de uma cotovia. O leiteiro chegou, como habitualmente. Ouvi o chiar da sua carroça e fui até ao portão para perguntar as últimas notícias. Contou-me que, durante a noite, os marcianos tinham sido cercados por tropas e que se esperavam armas. Em seguida um som familiar, tranquilizante, ouvi um comboio que se aproximava de Woking. Não serão mortos, disse o leiteiro, se for possível evitá-lo. Vi o meu vizinho a trabalhar no jardim, tagarelei com ele durante alguns momentos e depois voltei para dentro a fim de tomar o pequeno almoço. Era uma manhã muito vulgar. O meu vizinho supunha que as tropas poderiam capturar ou destruir os marcianos durante o dia. É uma pena que tornem difícil a aproximação, disse ele. Seria curioso saber como se vive no outro planeta, poderíamos aprender algumas coisas. Aproximou-se da Sebe e deu-me uma mão cheia de morangos, era tão generoso quanto entusiasmado. Ao mesmo tempo, informou-me acerca do incêndio ocorrido nos pinhais nas imediações de Byfleet Golf Links. Dizem, afirmou, que caiu outra dessas malditas coisas, o número 2. Mais uma chega, certamente. Este grupo vai custar bastante dinheiro à segurança das pessoas antes de estar tudo em ordem. Riu, com um ar do mais natural bom humor, ao dizer isto. Os basques, continuou, ainda estão em chamas. Apontou para a fumaça. Hão de queimar-nos os pés durante alguns dias por causa da espessa camada de agulhas de pinheiro e de turfa. Em seguida, falou, com uma expressão grave, do pobre Olgalvi. Depois de tomar o café, em vez de trabalhar, decidi dar um passeio até ao baldio. Debaixo da ponte da via férrea encontrei um grupo de soldados, penso que eram sapadores, homens com pequenos bonés redondos, jaquetas vermelhas, sujas e desabotoadas, debaixo das quais se viam blusas azuis, calças escuras e botas que chegavam até a barriga das pernas. Disseram-me que ninguém estava autorizado a atravessar o canal e, ao fixar a estrada para os lados da ponte, vi um dos homens de cardigan de sentinela. Conversei com estes soldados durante alguns momentos, contei-lhes que vira os marcianos na tarde anterior. Nenhum deles os notara e, como só tinham ideias vagas acerca da sua conformação, importunaram-me, portanto, com perguntas. Disseram que não sabiam quem tinha autorizado os movimentos das tropas, achavam que houvera discussão nos quartéis. Os soldados da tropa de engenharia são muito mais instruídos do que os soldados comuns. Discutiram, com certa agudeza, as condições peculiares da possível luta. Descrevi-lhes o raio da morte e começaram a conversar entre si. Devemos avançar sob cobertura e atacá-los bruscamente, dizia um. Logo vi. Disse outro. De que é que serve uma cobertura contra esse calor? Paus para a fogueira que nos poderá assar. O que temos a fazer é avançar o mais que o solo nos permitir e então cavar uma trincheira. Vai para o diabo com as tuas trincheiras. Só pensas em trincheiras. Deves ser filho de um coelho, Snip. Eles não têm pescoço. Perguntou um terceiro, abruptamente. Era um homem baixo e trigueiro, contemplativo, que fumava cachimbo. Repeti a minha descrição. Octópodes, disse ele, é o que eu lhes chamo. Tratasse de pescadores de homens. Chegou a hora de lutarmos contra peixes. Não há animais mais ferozes do que esses, tornou o primeiro que falara. Por que é que não bombardeiam essas malditas coisas e acabam com elas? Perguntou o homem trigueiro. Onde estão as tuas bombas? Exclamou de novo o primeiro. Não há tempo para isso. Acho é que devemos atacar de surpresa e já. Continuaram a discutir neste tom. Abandonei os passados momentos e continuei o meu caminho até a estação das estradas de ferro, onde ia comprar os jornais da manhã que houvesse. Mas não vou entediar o leitor com uma descrição dessa longa manhã e dessa longa tarde. Não consegui deitar um olhar ao baldio, pois mesmo as torres das igrejas de Orsel e Choban estavam sob controle das autoridades militares. Os soldados que interpelei não sabiam de nada, os oficiais mostravam-se enigmáticos e atarefados. Encontrei algumas pessoas na cidade, tranquilizadas graças à presença dos militares, e soube em primeira mão, por intermédio de Marshall, o armazenista de Tebacus, que o filho se encontrava entre os mortos no baldio.
Os soldados tinham obrigado as pessoas nos arrabaldes de Orcel a fechar as portas e a abandonar as suas casas. Cerca das 2 horas, voltei a casa para almoçar, muito cansado, pois, como já disse, o dia estava extremamente quente e abafado. De tarde, a fim de refrescar, tomei um banho frio. Cerca das 4h30 dirigi-me à estação para comprar um jornal da tarde, pois os jornais da manhã continham apenas uma descrição muito incompleta da morte de Stent, de Ogilvy e dos outros. Porém, li poucas coisas que desconhecesse. Os marcianos não tinham mostrado uma polegada de si mesmos. Pareciam atarefados no fosso, ouvia-se martelar e via-se uma serpentina quase contínua de fumaça. Aparentemente, ocupavam-se dos preparativos da batalha. Fizeram-se há pouco tentativas para comunicar com eles, mas sem êxito. Era esta a fórmula estereotipada dos jornais. Um soldado contou-me que estas tentativas tinham sido levadas a cabo por um homem, entrincheirado com uma bandeira espetada numa vara comprida. Os marcianos importaram-se tanto com estas manifestações amistosas como nós nos teríamos importado com o mugido de uma vaca. Devo confessar que me entusiasmei bastante ao ver todo este armamento, ao notar todos estes preparativos. A minha imaginação, sobreexcitada, desafiou os invasores de uma dúzia de maneiras. Reviveu fragmentos dos meus sonhos de estudante, de batalhas e de heroísmos. Nesse momento, nem me parecia tratar-se de um combate justo. Na minha imaginação, os marcianos estariam indefesos no seu fosso. Cerca das 3 horas, começou a ouvir-se, a intervalos regulares, o disparo de uma peça, situada em Chelsea-Waddlestone. Informaram-me de que o pinhal no qual caíra o segundo cilindro estava a ser bombardeado, na esperança de se destruir aquele objeto antes de ele ser aberto. Foi só por volta das 5 que chegou a Choban uma peça de campanha para utilizar contra o primeiro grupo de marcianos. Perto das 6 horas da tarde, quando me achava a tomar chá com a minha mulher no pavilhão do jardim, conversando animadamente acerca da batalha, ouvi uma detonação abafada provinda do baldio e, logo a seguir, uma rajada. Quase simultaneamente ouviu-se um estampido violento, muito próximo, o qual fez estremecer o solo, e, sobre o relvado, as copas das árvores que bordam o Oriental Khalid começaram bruscamente a arder com uma chama vermelha e fumegante, e a torre da pequena igreja vizinha desabou, feita em pedaços. O pináculo da mesquita sumirá-se e o telhado do colégio parecia ter sido alvejado por uma arma de 100 toneladas. Uma das nossas chaminés ruiu como se tivesse sido atingida por um projétil, e um dos fragmentos caiu despedaçando as telhas. Destroços vermelhos cobriram o canteiro de flores ao pé da janela do meu escritório. Eu e a minha mulher ficamos assombrados. Compreendi que a crista de Maybury Hill devia estar ao alcance do raio da morte, pois o colégio desaparecera. Quando compreendi este fato, agarrei no braço da minha mulher e empurrei-a sem cerimônia para a estrada. Em seguida, fiz sair a criada, dizendo que eu mesmo subiria as escadas para ir buscar a caixa que ela reclamava. É provável que não possamos ficar aqui, disse eu, e, ao dizer isto, o tiroteio recomeçou durante alguns momentos no baldio. Mas para onde vamos? Perguntou a minha mulher, aterrorizada. Refleti, perplexo. Lembrei-me, depois, dos seus primos de Leatherhead. Leatherhead! Gritei, mais alto que o ruído que se produzira subitamente. Ela fitou a colina. As pessoas saíam de casa, atônitas. Como poderemos chegar a Leatherhead? Perguntou. Avistei, no sopé da colina, um pequeno grupo de hussardos a cavalo, debaixo da ponte da via férrea. 3 deles atravessaram a galope os portões, abertos, do Oriental Khalid. Os outros 2 desmontaram e começaram a correr de casa em casa. O sol, cujos raios se filtravam através da fumaça que se erguia das copas das árvores, parecia de vermelho sangue. Fique aqui, disse eu. Aqui estará a salvo. Parti imediatamente em direção aos Pat Dog, pois sabia que o proprietário desta estalagem tinha um cavalo e um cabriole. Corri, pois apercebia-me de que em breve se verificaria uma debandada geral deste lado da colina. Encontrei-o no bar. Desconhecia inteiramente o que se estava a passar atrás de sua casa. Um homem, de costas para mim, conversava com ele. Ofereci-lhe 2 libras pelo aluguer do cabriole. Disse-lhe que estaria de volta, com o veículo e o animal, cerca da meia-noite. 2 libras e devolve-mo. Que é que se passa? Perguntou o proprietário. Expliquei-lhe apressadamente que tinha de sair de casa e, portanto, precisava utilizar o cabriolé. Nesse momento, não me parecia que ele tivesse a mesma urgência em abandonar a sua casa.
Levei o cabriolé e desci a estrada, e, deixando-o a cargo da minha mulher, fui à casa e embrulhei alguns objetos de valor, toda a baixela que possuíamos, etc. As faias nas imediações da casa ardiam, assim como as paliçadas que davam para a estrada. Entretanto, um dos sardos que desmontara aproximou-se a correr. Andava de casa em casa, avisando as pessoas para que as abandonassem. Preparava-se para partir quando saí pela porta da frente, com os tesouros embrulhados numa toalha de mesa. Gritei-lhe: "Que novidades há?" Ele voltou-se, fitou-me, murmurou qualquer coisa acerca de saírem numa coisa parecida com uma tampa de metal e correu para o portão da casa no topo da colina. Uma súbita nuvem de fumaça negra, na estrada, ocultou-a durante alguns momentos. Corri para a porta do meu vizinho e comprovei que tinha partido para Londres com a mulher e haviam fechado a porta à chave. Entrei de novo em casa para cumprir a minha promessa de trazer a caixa da criada, coloquei-a na retaguarda do cabriolé e pulei para o assento do cocheiro, ao lado de minha mulher. No momento seguinte, estávamos livres da fumaça e do ruído e seguíamos em desabalada carreira, descendo o declive oposto de Maybury Hill, em direção a Old Woking. Chegamos a uma paisagem calma e soalheira, uma seara de trigo do outro lado da estrada e a estalagem de Maybury com o seu letreiro colorido. Avistei a carroça do médico à nossa frente. No sopé da colina, virei a cabeça para lançar um olhar à colina que abandonávamos. Espessas colunas de fumaça negra, entrelaçadas com fios de chamas, erguiam-se no ar calmo e projetavam sombras negras sobre as copas verdes das árvores, a leste. A fumaça estenderá-se já de leste a oeste para leste até aos pinhais de Byfleet e para oeste até Woking. A estrada estava semeada de gente que corria na direção que seguíamos. Muito fraco mas distinto, através do ar quente e calmo, ouvimos o zumbido de uma metralhadora, em breve emudecida, e o ruído intermitente da descarga de espingardas. Aparentemente, os marcianos incendiavam tudo o que se encontrava ao alcance do raio da morte. Não sou um condutor experimentado, tive de voltar de novo a minha atenção para o cavalo. Quando tornei a olhar para trás, a segunda colina já ocultara a fumaça negra. Açoitei o cavalo com o chicote e dei-lhe rédeas até que o Woking e Sand se interpuseram entre nós e o tumulto de agitação. Alcancei e ultrapassei o médico, entre o Woking e Sand.